Novamente, boa noite a todos. Nós não combinamos, né? Mas a diligência de hoje tem muito a ver com o tema da mensagem de hoje, né? Diligência falando sobre serviço, né? Serviço no Senhor, vários hinos com essa temática. E hoje nós estudaremos e faremos uma meditação sobre a identidade da igreja, né? E não há um local mais propício para o serviço no Senhor do que a igreja do Senhor, né? Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias para 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e verso 15. Primeiro Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15. Leamos: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, queremos, Senhor Deus, dar graças por podermos abrir a Tua palavra e podemos, Senhor Deus, desfrutar daquilo que o Senhor nos deixou para que pudéssemos, Senhor Deus, viver da forma que apraz a Ti. Senhor, pedimos que o Teu Espírito nos ajude nesse momento para que possamos estudar sobre esse tema importante, que é a identidade da igreja, para que, Senhor Deus, possamos sair daqui como igreja, edificados pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, nos dar a capacitação necessária para que assim possamos fazer. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A título de contexto, nós precisamos sempre lembrar quando Paulo escreve para Timóteo as cartas pastorais, né? O objetivo do apóstolo Paulo é ajudar a Timóteo na grande tarefa que é conduzir a igreja do Senhor, né? Certamente, meus amados, mesmo sendo consciente da vocação pastoral de Timóteo, Timóteo precisava de orientação, tendo em vista que não é uma missão fácil conduzir a igreja do Senhor. Aqui, como nós lemos, Paulo chama a igreja do Senhor, né, de coluna e baluarte da verdade. E nós vamos entender um pouco mais na frente o que significa a igreja, a coluna e baluarte da verdade. Contudo, o objetivo de Paulo a escrever essa carta tinha alguns objetivos. O primeiro objetivo era refutar os falsos ensinos que existiam ali. E quando nós estamos falando de igreja, e hoje vamos falar bastante sobre a ideia da igreja, tá certo? Se tem uma coisa, meus amados, que as igrejas são objeto de grande ataque, não só naquela época, mas hoje, é de falsos ensinos e falsos mestres. Mas às vezes, quando nós falamos isso, parece que é aquela ideia, né, a igreja primitiva, dos gnósticos, ou daquela ideia dos judeus. Não, hoje nós temos sim falsos ensinos, que são condizentes com a nossa realidade da igreja, como por exemplo, a relativização da verdade, como por exemplo, a banalização da igreja do Senhor como não sendo algo santo e precioso para Deus, mas algo que se tornou clube social, por exemplo. Então hoje, da mesma forma naquela época, a igreja tem a função de refutar os falsos ensinos e as falsas doutrinas, que elas continuam existindo. Mas além disso, o apóstolo Paulo ajuda a Timóteo a supervisionar a administração da igreja. Além disso, cuidar bem do culto e também
escolher líderes qualificados. Né? Esses pontos aí. Me ajude aí se não tiver, quando o slide de repente não tiver ancorado, né? Mas o irmão está aí atento, né? Então esses são os 4 pontos, né? Da instrução do apóstolo Paulo. E aí, a gente sabe que na epístola de Timóteo tem muitas orientações em relação a isto. Mas nós vamos hoje discutir algo mais propriamente para a nossa compreensão do sentido da identidade da igreja. Então a primeira pergunta que nós vamos fazer é: qual o modo correto que o povo de Deus deve se comportar? Então a primeira pergunta que nós temos que entender é essa: qual o modo correto que o povo de Deus deve se comportar? E aí nós teríamos 2 grandes realidades. A primeira realidade é a realidade de fora da igreja. E a segunda realidade é dentro da igreja. E talvez, né, quando nós estamos falando sobre isso, dizendo: não, pastor, mas nós fazemos e somos a mesma pessoa dentro e fora da igreja. Sério, meus amados? A primeira pergunta que nós temos que entender é se existe esta conexão entre quem você é dentro da igreja e de quem você é fora da igreja. Porque na prática, nós devemos ser a mesma pessoa. Quando Carlos Oswaldo Pinto fala sobre espiritualidade, eu sempre lembro que ele fala que a espiritualidade de um crente, ele é a intersecção daquilo que ele é e daquilo que ele conhece de Deus, mas o quanto ele conhece de Deus influencia naquilo que ele é. Então isso é o que é a espiritualidade. Agora, quando nós estamos falando sobre quem você é aqui dentro da igreja e quem você é fora da igreja, isso também deve estar diretamente relacionado com a sua espiritualidade. Ao passo de que, meu amado irmão, se você é lá fora algo diferente do que você é aqui, você precisa de ajustes sérios. Se você de repente fala de um jeito lá fora e aqui dentro você fala de outro jeito, você está equivocado na forma que você está compreendendo ser igreja. Porque ser igreja é ser a mesma pessoa aqui e lá. Porque ser igreja não é ser templo, não é ser estar no templo. Ser igreja faz parte de uma identidade do cristão. Então vamos começar a entender esse primeiro ponto. Qual é o modo correto do povo de Deus se comportar? O mesmo aqui e fora. E você já teve aquele desprazer de encontrar alguém e você dizer: eu conheço fulano de tal, e que infelizmente já tivemos esse desprazer, que é da igreja, e aquela pessoa diz: aquela pessoa é crente lá da sua igreja. Já teve aquela sensação, como nós dizemos aí no popular, que você quer se abrir um buraco e se esconder? De vergonha? Por quê? Por causa que está faltando isso aí. Porque aquela pessoa aqui transparece ser uma coisa. Ele aqui transparece ser um filho de Deus. Ele aqui transparece ser aquela pessoa que é espiritual, mas lá fora parece que ele se divorcia da identidade da igreja. Assim, meus amados, nós precisamos criar uma visão cristocêntrica do que nós, teocêntrica do que nós somos. Veja, esses são os pontos que todos nós nos deparamos dia a dia. Família, sociedade, cultura, economia, não é? Todas essas coisas. O que é que deve balizar a nossa compreensão de todas essas coisas? É Deus. Deus deve balizar o nosso entendimento sobre família.
Deus deve balizar o nosso conhecimento, nosso entendimento sobre sociedade. Deus deve balizar nosso entendimento sobre cultura. E Deus deve sim balizar o nosso conhecimento sobre economia. Agora, como o mundo hoje vive? Desculpe. E dentro dessa perspectiva, nós temos alguns textos bíblicos que nos ajudam a identificar como nós devemos ter uma visão teocêntrica sobre o mundo. Vamos abrir aí alguns textos. O primeiro texto é o texto de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Os textos vão estar aqui também, mas como os bons bereanos, os irmãos vão abrir para saber se de fato é assim. Então vamos acompanhar e vamos abrir. Estamos falando sobre a igreja do Senhor, estamos falando sobre a identidade da igreja do Senhor. Então é importante que também abramos a Escritura. Sejamos bons operadores da Escritura, aquele obreiro aprovado que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Romanos 11, 36 diz, porque dele, por meio dele e para ele são o quê? São todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Aqui nós temos, lembra de hoje de manhã? Nós temos uma doxologia. Aqui nós temos uma forma de darmos glória a Deus, mas nós temos uma forma de apontar a visão de mundo, chamamos isso de cosmovisão, para Deus. E vamos entender, estamos falando sobre a igreja. E quando nós estamos falando sobre a igreja, a primeira coisa que nós temos que entender é que a visão da igreja, seja para qualquer assunto que for, tem que ser este aqui. Ou seja, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas as atividades de uma igreja, todas as atividades de uma congregação devem ter o objetivo único de glorificar a Deus. Se, meus irmãos, estamos pensando em fazer qualquer coisa aqui, que o objetivo não é este, a igreja está perdendo o seu foco. Ela está deixando de ser teocêntrica para ser outra coisa que nós vamos ver já já. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz, e aí ele fala de maneira mais prática, porquanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo já estende isso para a sua vida como um todo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, alinhando a nossa visão para uma visão teocêntrica. Agora, Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique ao vosso Pai, que está nos céus. Veja, Jesus está aqui no Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças, e ele diz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens possam ver as vossas obras, para que a sua visão teocêntrica seja isso que influencia as outras pessoas e não o contrário. Então, uma das primeiras coisas que a igreja precisa criar para ter uma identidade correta é ter uma visão teocêntrica. Uma visão que tudo o que ela faz tem esse objetivo de glorificar a Deus, que todas as atividades que ela faz têm o objetivo de glorificar a Deus, e que, quer dentro do templo, quer fora, Mateus capítulo 5, versículo 6, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Porém, meus amados, o que nós hoje enxergamos de uma maneira muito forte é que os homens estão criando uma visão antropocêntrica do que seria ser cristão e do que seria ser igreja. Então o homem está invertendo
a sua visão, onde Deus não é mais o centro, e sim o homem. Onde a perspectiva de Deus não é a mais importante. Inclusive, quando nós estamos falando sobre fazer as coisas na igreja, veja que hoje nós temos tantas igrejas que fazem shows, que fazem louvorzão ou coisas do tipo, porque eles colocaram o homem no centro daquilo que o homem sempre deve ser tangente. Meus amados, e quando o homem passa a ser o centro da igreja, ou quando de repente o homem, os desejos do homem passa a ser o centro da sua casa, por exemplo, do seu casamento, aquela instituição está prestes a ruir. Se o homem for o centro dessa igreja, essa instituição está prestes a ruir. Se o homem for o centro da sua casa, do seu casamento, o seu casamento está prestes a ruir. Porque o homem, a Bíblia diz, ele está desprovido de graça. E tudo que ele faz está manchado pelo pecado. Alguns textos que nos ajudam a entender isso. João 5,44 diz assim: como podeis crer, vós que aceitais glórias um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? E aí, meus amados, veja que Jesus aqui estabelece uma relação muito íntima entre crer em Deus e a glória dos homens. Olha como é interessante. Jesus estabelece um certo antagonismo. Ou seja, como podeis crer vós que aceitais glória um dos outros, contudo não procurais a glória que vem de Deus? Meus amados, se temos uma teologia forte e firme, nós nunca poderemos querer glória para si próprio. Vocês concordam comigo? Se nós temos uma teologia firme, é loucura procurarmos glória, seja lá em que aspecto da nossa vida. Se nós realmente cremos em Deus do jeito que Ele é, nós não podemos botar o homem no centro e glorificar Ele. E é por isso que temos que ter muito cuidado quando estamos criando uma identidade de uma igreja, para que nós não estejamos fazendo as coisas com o objetivo de enaltecer alguém. Porque quando uma igreja está buscando enaltecer alguém, seja lá quem for, meus irmãos, seja as crianças, às vezes achando tão bonito, né? As crianças, mas elas não merecem glória. Às vezes uma pessoa que vai cantar, ela não merece glória. Às vezes um pregador que a gente acha tão maravilhoso pregando, que às vezes nós, quando convidamos aquele determinado pregador, eita, eu quero escutar aquele pregador. A gente faz isso às vezes. Meus amados, ele não merece glória. E quando nós fazemos isso, nós estamos tirando Deus do centro, estamos colocando o homem no centro. E se nós fizermos isso, estaremos prestes a fazer a igreja do Senhor ruir. Além de tudo, Salomão deu uma visão muito clara sobre a perspectiva humana das coisas. Olha aí, Eclesiastes capítulo 2, versículo 10 a 11. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria nenhuma, pois me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão dá uma perspectiva da vida humana muito assertiva. Esse escrito de sabedoria nos faz olhar para a perspectiva do homem, das coisas,
e entender que a perspectiva do homem das coisas é pura vaidade. Então, meus amados, quando estivermos entendendo e criando a sua cosmovisão do que é a igreja, entenda que se há alguma necessidade de você em ter glória daqui, ou se você quer se satisfazer com a igreja do Senhor, lembre-se que você está contemplando no seu coração a vaidade. Porque a única pessoa que deve ser glorificada na igreja do Senhor é Jesus Cristo. É a única pessoa que deve ter glórias aqui. Por essa razão, 3 visões podem acontecer. 3 visões podem acontecer. Veja em que situação você se encontra. Às vezes, quando nós estamos aconselhando algumas pessoas, é muito comum nós vemos pessoas desgostosas com a igreja. Quantas vezes não já passei por isso? Né? Pessoas desgostosas com a igreja. Há 3 possíveis situações. Primeira, quando a igreja não agrada a Deus e eu agrado a Deus, eu não agrado da igreja. Normalmente, essas situações, eu não me agrado da igreja. Vamos lá, quando alguém se converte numa seita, né? E aí ele agrada a Deus e aquela igreja não agrada a Deus, consequentemente, essa pessoa não se agrada da igreja. É uma consequência. Normalmente, eu acredito que quase nenhum de nós aqui estamos nessa situação, né? Acredito que os irmãos enxergam na Igreja Batista Regular, mesmo com os nossos defeitos e nossas deficiências, porque somos pecadores, mas nós enxergamos aqui uma igreja que agrada a Deus. Né? Bem, segunda visão. A igreja agrada a Deus, mas eu não agrado a Deus. Qual é o resultado disso? Eu não me agrado da igreja. E essa aqui é uma das situações que mais nós enxergamos. Às vezes encontramos pessoas que não estão com a sua vida em dia com Deus, que não estão com seus devocionais em dia com Deus, que não estão com as suas disciplinas espirituais em dia com Deus. E ela está enxergando tudo errado na igreja. Ela olha para a igreja e encontra erro em todo mundo. A igreja, para ela, tem muitos problemas. Mas o que está acontecendo é isso aqui. A igreja agrada a Deus, mas a pessoa não agrada a Deus. Consequentemente, ela não se agrada da igreja. A terceira visão, que é quando a igreja agrada a Deus e eu agrado a Deus, consequentemente, eu o quê? Eu me agrado da igreja. E essa é uma sequência, meus irmãos, que parece até engraçada, mas ela é tão real. Ela é tão real. Meus amados, já tivemos situações de muitas crises, mas quando nós estamos bem com o Senhor, nós sempre amamos a igreja. Quando nós estamos bem com o Senhor, não importa a crise que esteja acontecendo na igreja do Senhor, nós sempre amamos a igreja do Senhor. Agora, a igreja pode estar na melhor situação possível, mas se você não estiver bem com Deus, você vai enxergar problemas em absolutamente tudo. Então, foque a ter uma visão teocêntrica sobre a igreja e sobre Deus. Bem, diante disso, o que seria a igreja, né? Diante dessa realidade, o que seria a igreja? Talvez o mundo, ou até mesmo nós entendamos a igreja como essas 3 coisas. A igreja como um grupo comprometido com alguma coisa, ou alguns, de repente, até como uma cidade, inclusive no Novo Testamento, até a gente identifica as igrejas assim, né? A igreja de Éfeso, a igreja que estava na Galácia, a igreja que estava em Bereia, a igreja lá de Mossoró, a igreja de Açu, né? Ou até mesmo a Assembleia em si, né?
o templo em si. Mas, será que essa é a visão correta da igreja? Eu trouxe um conceito de um teólogo sobre a igreja. Conceito sobre a igreja. Nós sabemos que existe um conceito teológico chamado eclesia, né? Que igrejas são aqueles que são chamados para fora. Mas, de maneira mais prática, a igreja são pessoas que, por conhecerem a Cristo, se comprometem com Deus e uns com os outros através da vinculação com Jesus Cristo. Novamente, vamos assimilar esse conceito. Igreja são pessoas, não templo, não instituição, tá certo? Não prédio. Igrejas são pessoas que, por se comprometerem, se conhecerem a Cristo, se comprometem com Deus e uns com os outros, mas não é por livre vontade, mas é porque elas estão vinculadas a Jesus Cristo. Como nós conhecemos, elas fazem parte do Senhor Jesus, que é o cabeça, e elas agora fazem parte do corpo de Cristo. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares. Aí olha o grifo aí. A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Tem uma informação interessante aqui. Ou seja, a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue. Quando nós compramos uma coisa, nós temos o prazer de dizer que aquela coisa é nossa, não é? Durante muitos anos, eu morei de aluguel, e nunca tinha o prazer de dizer assim, minha casa, E aí Deus nos deu graça e nós conseguimos comprar uma casa. E é tão bom chamarmos assim, agora eu tenho a minha casa. Pois bem, meus irmãos, a igreja foi comprada por Deus. E estas pessoas que conheceram a Cristo e se comprometeram com Deus, como nós vimos aqui, e se comprometeram uns com os outros e estão vinculadas com Cristo, elas foram compradas através do sangue de Cristo. E a Bíblia diz e dá nomenclaturas para esta igreja. A primeira nomenclatura é que essa igreja, ela é o quê? Ela é propriedade de Deus. 1 Pedro 2:9. Vamos abrir aí, 1 Pedro 2:9. Pedro 2:9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de o quê? De propriedade exclusiva de Deus. A igreja também é considerada como o tesouro de Deus. A igreja também ela é edificada por Cristo. Lembra quando Jesus falou para Pedro? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, se referindo à pessoa dele, né? O texto ali diz, Pedro, tu és pedrinha, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Mas além de tudo, esta igreja é Deus que dá o crescimento. Então, diante dessa realidade do que é ser igreja, um povo de propriedade exclusiva de Deus, pessoas que estão vinculadas com Cristo, pessoas que estão numa condição de estarem intimamente arraigadas na pessoa do Senhor Jesus. Qual é o papel do indivíduo na igreja? Qual é o seu papel, meu amado irmão, de maneira prática na igreja? Tem algumas coisas aqui. Lembra que no conceito tem que elas estão comprometidas com Deus, não é? Não é o conceito? Estão comprometidas com Deus. Então, primeiro, trabalhar fielmente, tendo em vista que estão comprometidas com Deus. Segundo,
pregar o evangelho. Terceiro, ensinar a palavra de Deus com fidelidade. Quarto, dar a cooperação com fidelidade. Todas essas coisas nós precisamos fazer. De fato, como obras, como frutificando, por causa do nosso compromisso com Deus. Só que tem um detalhe. Contudo, o crescimento, ele vem de quem? Ele vem de Deus. Abra aí a sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 57. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 57, nos dá luz sobre esse conceito. Que apesar de nós fazermos parte e podemos trabalhar e podemos servir, mas de onde vem esse crescimento? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 57. Eu acho que é de 5 a 7, desculpe. 1 Coríntios, capítulo 3, versos do 5 a 7. Faltou um ivinho ali, tá certo? Desculpe. Olha só o que é que diz. Paulo nos dá luz a essa verdade. Quem é Apolo? E quem é Paulo? E aqui ele podia colocar, e quem é Tiago? E quem é Marcílio? Quem é Lidier? E quem é Luzia? E quem é qualquer um? Somos quem? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Que maravilha, meus amados irmãos. Sabe o que é que isso nos faz aprender? Que, meus amados, Deus preserva a sua igreja. E que não importa se você é a pessoa mais capacitada do mundo ou não. Quem vai fazer a obra do Senhor crescer é Ele. Tanto Paulo como Apolo eram pecadores, como eu, como todos os irmãos que aqui estão. Pecadores cheios de problemas, que não temos condição de fazer a igreja do Senhor crescer. Quem vai fazer a igreja do Senhor crescer é Deus. É Ele que dá o crescimento para a honra e glória dEle, para que ninguém se glorie diante do Senhor. Bem, assim sendo, o que deve determinar a identidade da igreja? Primeiro, um aspecto fundamental para isto é o seu relacionamento com Deus. E a finalidade fundamental é a igreja existe por causa da glória de Deus, para dar glórias a Deus. Então veja, são dois aspectos. O aspecto fundamental é que o seu relacionamento com Deus define a sua identidade. E a finalidade fundamental da igreja é o quê? Dar glórias a Deus. Eu lembro que eu recebi do pastor Timóteo um livro, que o livro tinha o seguinte nome: A Sua Igreja Está no Alvo. Esse era o tema desse livro. Um livro da editora Batista Regular. Livro maravilhoso. E esse livro tinha, durante toda o seu conteúdo, tinha realmente um alvo. E que existiam várias coisas que nós podemos fazer. Várias coisas que nós podemos fazer, que nós fazemos inclusive aqui. Ensinos, evangelismo, discipulado e tantas outras coisas mais que nós fazemos. Mas no centro do alvo está lá a glória de Deus. E o livro nos faz refletir se aquelas coisas que eu estou fazendo como igreja estão alcançando o objetivo de glorificar a Deus.
Então pergunte sempre, você que é líder de uma sociedade, você que é líder da escola dominical, você que de repente é professor, isso que eu estou fazendo, está glorificando, está alcançando o objetivo principal, que é glorificar a Deus? Ou de repente eu estou tão preocupado com o que é que as pessoas vão achar da minha lição, o que é que as pessoas vão achar da minha aula, o que é que as pessoas vão achar do meu canto, o que é que as pessoas vão achar disso e daquilo, e esqueci o que é que Deus vai achar daquilo. Meu amado, antes de pensar em qualquer pessoa, quando você vai fazer alguma coisa, pense, o que é que Deus vai achar disso? Porque como nós vimos aqui, a finalidade fundamental da igreja é a glória de Deus. Agora, diante dessa perspectiva, nós vamos trazer algumas nomenclaturas para nós começarmos a ir para o fim. Algumas nomenclaturas de como a Bíblia chama a igreja. Uma das primeiras nomenclaturas é a casa de Deus. E essa casa de Deus tem a ver com a moradia de Deus. Veja que Deus hoje mora na igreja. Não mora aqui nesse templo, mas mora na igreja. Através do seu Santo Espírito que em nós habita. Eu vou ler 3 textos e vamos entender como Deus hoje habita em nós e como nós hoje somos morada de Deus. Por nós sermos morada de Deus, nós fazemos parte dessa grande casa. 1 Pedro 5,2 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Inclusive nós lemos esse texto hoje de manhã. Irmã Lidia leu esse texto hoje de manhã, lá no estudo de Apocalipse. Ou seja, o texto diz que nós somos o quê? Casa espiritual. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Todos esses textos mostram que Deus mora na igreja. Paulo falou aos Coríntios: por acaso não sabeis que sois o quê? Santuário do Espírito, e que santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Meus amados irmãos, a igreja é morada de Deus. E de verdade, Deus mora permanentemente dentro da igreja, porque Deus concedeu o Espírito Santo a todos aqueles que creem. E nós hoje somos morada de Deus. Agora, onde está esse edifício? A Bíblia diz que esse edifício está onde? A pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio ser a principal pedra angular. Sim, meus amados, estamos alicerçados na pessoa de Cristo. Somos morada de Deus, mas nós estamos alicerçados no grande alicerce que é Cristo. Agora, somos morada de Deus, porém nós somos um edifício em construção. Pedrinhas que estão sendo colocadas uma em cima da outra. E eu passei por uma construção agora. E sei o quanto é trabalhoso construir. Às vezes precisamos quebrar, às vezes precisamos fazer buraco, às vezes levantamos uma parede para fazer um buraco naquela parede que nós levantamos. Não é assim? Assim é uma construção. Então, a igreja do Senhor, ela está em processo de edificação. Então, não espere perfeição da igreja, porque ela está em processo de aperfeiçoamento. Lembre-se que você também não é perfeito.
E você faz parte da igreja. E seu irmão, que também é a igreja do Senhor, também não é perfeito. É seu papel cooperar para o aperfeiçoamento da igreja. Já pensou nisso? Já pensou que você, como igreja do Senhor, como pedra que faz parte dessa grande construção, tem a função de cooperar para o aperfeiçoamento de todos? O apóstolo Paulo escreveu algo semelhante a isso em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Abramos aí, porque eu acho que vai estar muito pequeno para a gente enxergar. Abra aí, Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Nós falamos que Deus fez morada em nós, que nós somos morada do Senhor, mas que essa igreja está em constante edificação e aperfeiçoamento. Olha só o que é que o apóstolo Paulo diz. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas o quê? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, e esse deve ser o desejo de todos nós, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. E aqui, meus amados, esse último ponto é fundamental para o seu papel dentro da igreja do Senhor. Se nós sabemos que essa igreja está em constante edificação, é o seu papel cooperar para a edificação, para o aperfeiçoamento desta igreja. Mas, além dela ser morada, a igreja também é a família de Deus. Olha como maravilhoso é, meus irmãos, saber que a igreja é família de Deus. Olha só, Efésios capítulo 2, verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadão dos santos, e sois família de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz: serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, meus amados, olha o quanto isso é maravilhoso. Além da igreja ser morada de Deus, mas Deus não é um inquilino desconhecido. Deus, ele é o quê? É o nosso Pai, que mora em nós. Que maravilha saber disso. Que maravilha saber que nós somos moradas de Deus, mas que Deus é o nosso Pai, que cuida de todos nós e cuida da sua igreja. Assim sendo, por a igreja ser família, ela pressupõe união e amor. Amados irmãos, uma coisa que me enche de júbilo aqui na Igreja Batista Regular de Mossoró, para a honra e glória de Deus, é que algumas pessoas que já visitaram essa igreja me disseram assim: o que eu acho bonito naquela igreja é que vocês parecem uma família. E meus amados, que maravilha escutar algo desse tipo. Chega, a gente se emociona. De verdade, meus irmãos, nós somos uma família. E esse é o pressuposto de ser igreja. Nós somos uma família, porque temos o mesmo Pai. E de verdade, nós temos muito mais comunhão uns com os outros do que propriamente com nossa família de sangue. Isso nós devemos glorificar a Deus. União e amor. Agora, essa família também tem papéis bem definidos de organização. Assim como nossas famílias têm. Pastores, diáconos. E Deus organiza para que essa família continue andando em união e amor. E pressupõe também respeito mútuo uns para com os outros. Os mais fracos,
levando os mais fortes, e os fortes levando os mais fracos. Os pequenos respeitando os maiores, os mais velhos. Mas o que se espera de uma família é que ela seja pura. E, meus amados, esse é um ponto que nós devemos nos preocupar sempre. Porque Satanás e o pecado que habita em nós, dia a dia aflige a pureza da igreja. E às vezes nos preocupa tanto quando vemos que alguns vacilam nessa área, vacilam na pureza, vacilam em coisas tão simples, publicamente. Fico eu preocupado. Se publicamente estão vacilando na pureza, quanto mais quando ninguém está vendo. Vigie, meu amado irmão. A igreja do Senhor pressupõe pureza. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Para nós finalizarmos com o versículo que nós iniciamos. A igreja, ela é morada de Deus. Ela também é a família. Mas ela é coluna e baluarte da verdade. O versículo que nós começamos, verso 14 e 15. Para que, se eu tardar, isso Paulo falando para Timóteo, fiquei cientes de como deve proceder na casa de Deus, que é o quê? Que é a coluna, ou seja, é a sustentação da verdade. A igreja é a sustentação da verdade que começa na pessoa de Cristo, mas procede para todas as outras áreas que nós possamos atuar. Sustentar a verdade. O mundo ama a mentira, mas a igreja de Deus sustenta a verdade. E a verdade que está na pessoa de Cristo, que está na seriedade da justiça de Deus, que está na seriedade também da misericórdia de Deus revelada em Cristo. Esta é a coluna que a igreja precisa todo dia estar anunciando ao mundo. Mas é interessante que quando nós fazemos uma coluna, é importante nós fazermos ela, e ela que dá sustentação. Mas depois o que é que a gente faz com a coluna? A gente enfeita ela, né? A gente reboca ela, deixa ela bem bonitinha, passa uma cerâmica, né? E às vezes quer até esconder ela. A gente ornamenta a coluna, que é o baluarte. Por isso que a igreja tanto é a coluna que dá sustentação, mas ela também é um enfeite da verdade. Mostrar a verdade, meus irmãos, é algo que a igreja precisa fazer. A ética cristã deve ser mostrada para o mundo, nos negócios, na forma em que nós cuidamos dos nossos filhos. Isso é a ornamentação que a igreja faz para o mundo. Olha aí, Tito 2,10, deixa bem claro sobre isso. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, a igreja também, ela ornamenta a verdade para o mundo, para que o mundo possa entender que a ética de Deus está presente na vida da igreja. Por fim, o que aprendemos sobre a identidade da igreja? Eita, eu pensei que estava aí, né? Ok, pode passar, irmão. O que aprendemos sobre a identidade da igreja? A igreja pressupõe um relacionamento com Deus. Um relacionamento no qual estamos ligados e comprometidos com Deus. Também aprendemos que a igreja está sendo edificada por Deus, né? Dia após dia, sendo edificada por Deus. E cabe a nós também contribuirmos com esse processo de edificação. Também aprendemos que a igreja é a casa de Deus, onde Deus faz morada, onde Deus habita.
também aprendemos que a igreja é a família de Deus. Ele é nosso Pai e nós somos os seus filhos. E também aprendemos que a igreja está aqui para defender a verdade. Porque ela é o quê? Coluna e baluarte da verdade. E mostrar a beleza dessa verdade para o mundo. Para que o mundo entenda que essa instituição, ela não é humana. Que essa instituição, ela é divina. E que nós vemos a igreja de maneira teocêntrica. E que a honra e a glória vai ser sempre dele. Que a Igreja Batista Regular possa sempre pensar assim. Amém? Deus querido, Deus amado, te damos graças por esse tempo que podemos meditar na tua palavra. Obrigado, Senhor meu Deus. Nos ajuda dia após dia sermos coluna e baluarte da verdade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez para comprar-nos através do sangue de Cristo e fazer, Senhor Deus, morada em nós. Obrigado, Senhor, que possamos, Senhor Deus, dia a dia nos aperfeiçoar e ajudar essa igreja a se aperfeiçoar, para que possamos um dia chegar diante do Senhor, reconhecido por Ti, Senhor, que trabalhamos e servimos com diligência e que, Senhor Deus, anunciamos essa verdade para o mundo. Obrigado, nos leve para os nossos lares em paz. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.